Sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem que quero transmitir da parte do nosso Deus a cada um de nós. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, à nossa família. Queremos clamar ao Senhor nesta noite, queremos pedir a bênção, a graça e a misericórdia dEle sobre a nossa vida, a nossa família. Que bom que você está tirando um tempo para receber algo do Senhor. Sabemos que Ele tem coisas importantes a fazer e a falar para cada um de nós. Que a Tua graça, que a Tua santa misericórdia possa continuar nos alcançando todos os dias. Convido você a ter um tempo de oração com o Senhor agora. Não sei o que você está passando, não sei qual é a tua necessidade, mas eu conheço alguém que sabe. E mais do que saber o que você está sentindo, o que você está passando, Ele pode mudar a sua vida, Ele pode mudar a sua sorte. Que Deus possa fazer esse milagre na sua vida. Mas a palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Então esse é o tempo de buscar o Senhor. Isaías também diz algo semelhante: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Então estas palavras são palavras de ânimo, palavras de confiança, palavras de reverência e de temor ao nosso Deus. Então aquilo que tem te inquietado, tem te preocupado, antes mesmo da palavra que Ele vai nos revelar nesta hora, vamos buscar ao Senhor, vamos começar colocando diante dEle nossas vidas. Então, convide tua família, vamos orar juntos nesta hora. Pai, sabemos que a Tua graça nos basta e diante do Senhor nós queremos buscar a Tua santa presença. Senhor, fale ao nosso coração de uma maneira especial nesta noite. Queremos abrir o nosso coração para receber a Tua palavra. Mas, Senhor, para isso nós queremos também ter a certeza de que o Senhor ouve a nossa oração, para que os nossos pedidos, os nossos agradecimentos possam chegar a Teu trono de graça e o Senhor possa derramar da Sua bênção sobre a nossa vida. Pai, nós queremos agradecer pela saúde, pela nossa família, pelo cuidado que o Senhor tem, pelo trabalho que o Senhor tem dado a cada um de nós, pelo sustento, pelo alimento no nosso lar, pela saúde que o Senhor tem reforçado a cada dia, Pai, e tem cuidado de cada um de nós, mantido os nossos pés firmes, nos mantido de pé diante de qualquer adversidade. Pai querido, nós pedimos que essa situação possa continuar assim, que nós possamos continuar, Pai, isentos de qualquer mal, de qualquer enfermidade que possa estar ao nosso redor. Pai querido, continuamos clamando para que os Teus anjos estejam acampados ao nosso redor, ao redor dos nossos queridos, para que nada do que o Senhor nos deu possa ser tocado pelo inimigo. Pai querido, guarde a nossa casa, guarde a nossa vida, guarde todos aqueles que nós lembramos agora em pensamento e colocamos diante do Senhor. Que a Tua bênção possa ser conosco. É a nossa oração, Pai querido, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Eu quero falar nesta noite sobre
a importância de nos quebrantarmos diante do Senhor. O título da nossa mensagem é Transformados por Deus. O nosso texto básico está lá em Jeremias capítulo 18, quando ele fala do vaso na casa do oleiro, né? Deus manda Jeremias à casa do oleiro para ensinar, para mostrar de uma maneira prática para Jeremias como Deus cuida do seu povo, como Deus refaz, como Deus fortalece o seu povo. Queridos, eu já citei o texto, né? Eu gostaria que você acompanhasse aí na sua Bíblia, para que você se certificasse de que esta palavra é verdadeira, que essa palavra desceu do céu ao nosso coração nesta hora. Então vamos lá, Jeremias capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 8, o Senhor nos diz. Acompanhe aí a leitura. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Amém. Que palavra profunda, né? Que palavra maravilhosa essa de Deus. E que comparação, né? Maravilhosa. Nós lembramos das parábolas de Jesus, né? Jesus sempre tinha uma parábola para ensinar ao seu povo. Ele sempre usava desse expediente, né? Ele tinha sempre esse artifício de falar através de parábolas. Quando nós falamos de algo e não usamos um exemplo conhecido, às vezes fica meio confuso, às vezes fica mais difícil de entender. Mas quando o ensino de Deus vem para nós com algum exemplo de algo que nós conhecemos, como no caso das parábolas de Jesus, então fica muito mais fácil da gente compreender. E assim também é no ensino secular, assim é também no nosso trabalho, quando nos é ensinado uma função nova, nos é ensinado uma tarefa nova, uma atividade nova. Se houver alguma comparação com algo que nós conhecemos, então esse ensino se torna muito mais proveitoso, além dele ser prazeroso também. Então aqui Deus permite que Jeremias ensine o povo de Israel, lembre o povo de Israel de que eles são como um barro nas mãos do oleiro. O oleiro tem a missão de fazer algo fino, algo precioso, mas ele usa apenas barro. Barro talvez seja uma das coisas mais insignificantes do nosso planeta. E Deus usa esse exemplo de que depois que esse barro insignificante é tocado pelo oleiro do universo, ele se torna no mais fino vaso, aonde é colocado algo precioso ali dentro. Então, queridos, queridas, nós vamos falar sobre a importância de nos quebrantarmos diante do Senhor. Então, o título da nossa mensagem hoje é Transformados por Deus. Como assim transformados? O exemplo fala, né, na história aqui, na parábola, que Deus manda Jeremias contar ao seu povo através de uma visão que ele tem de que um homem pega um punhado de barro, faz esse barro e se ele se quebrar, ele coloca novamente na forma e com as suas mãos ele modela e dá forma
e assim como o fogo depois vem dar sustentação a esse produto do barro, assim Deus faz conosco. Então o que é o quebrantamento? O quebrantamento é nos colocar diante do Senhor de uma maneira toda especial. É quebrar a dureza do nosso coração, né? Quebrantamento vem de quebrar o orgulho, né? Quebrar a nossa soberba, quebrar tudo aquilo que nos impede de verdadeiramente nos entregarmos inteiramente ao Senhor, sem reservas, sem desconfiança. Entender que através do quebrantamento o Senhor nos leva a um verdadeiro arrependimento, e o arrependimento verdadeiro nos leva ao perdão. Jesus diz que todo pecado que nós arrependermos verdadeiramente, nós pedimos perdão ao Pai no nome dele, o Pai o esqueceria. Olha que ele nem diz que perdoaria, mas apenas ele diz que Deus esqueceria. Nós, quando perdoamos algo, nós continuamos lembrando, mas a palavra diz que Deus se esquece, que Deus não se lembra, que Deus não guarda aquilo para ser usado contra nós no futuro. Por quê? Porque o quebrantamento levou ao arrependimento genuíno, verdadeiro, puro, sincero, e esse arrependimento, ele leva ao perdão. Então, às vezes, fala assim, mas eu já pedi perdão ao Senhor por esse pecado. Sim, mas houve arrependimento, né? Você se arrependeu, você se quebrantou, né? Você se colocou na presença de Deus de uma forma humilde, de uma forma sincera, né? Então, uma outra coisa também que o quebrantamento faz é que ele nos permite, né? Ou permite a Deus mudar os seus planos sobre nós. Os dois últimos versículos que nós lemos diz que se esse povo, né, o versículo 7 e 8 diz que no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava lhe fazer. Olha a condição aqui, né? O quebrantamento faz Deus mudar os seus planos para nós. Por quê? Deus tem planos maus para mim e para você? Não. Deus tem planos de vida. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Não castigo, não jugo pesado, mas Ele veio nos dar vida e vida em abundância. Nós é que, com as nossas escolhas, nós fazemos coisas erradas. E ao fazermos coisas erradas, o Senhor, Ele quer nos corrigir como um pai que ama os seus filhos, né? Nós tivemos há poucos dias, né, a comemoração do Dia dos Pais. Então, esse dia, né, o Dia dos Pais, nos lembra que nós, como pais humanos, queremos dar boas coisas aos nossos filhos, apesar de sermos maus, segundo a palavra de Deus. E aí Jesus diz, quanto mais o vosso Pai que está nos céus vos dará coisas boas, né? Então esse princípio, né, de um pai abençoador, de um pai bondoso, é o que prevalece. Agora, quando nós extrapolamos, quando nós vamos além, então nós precisamos receber do Senhor a devida correção. Então nós vamos falar sobre algo importante nesta noite. Que o Senhor possa nos dar a direção, né? Então, só para a gente entender um pouquinho do texto, né, no versículo 1 e 2 de Jeremias 18, o Senhor manda Jeremias à casa do oleiro, dizendo, dispõe-te e desce à casa do oleiro. Levanta, vai à casa do oleiro. Então ele diz, Jeremias, você quer receber a minha revelação? Você tem que buscar. Jeremias, você quer aprender um pouco mais de mim? Você quer ser moldado por mim? Levanta e desce, eu vou te mostrar como eu faço isso. No versículo 3 e 4, ele desce até a casa do oleiro e vê o quê? O oleiro trabalhando. E o interessante é que ele percebe que aquele vaso que o oleiro está trabalhando, ele trinca.
E o que o oleiro faz? Ele pega aquele barro e começa a fazer um outro vaso do zero, né? Então ele pega aquele vaso e volta a modelar, né, aquele barro com as suas próprias mãos, né? Então, aquele vaso que seria inútil, né, por estar rachado, trincado, ele recebeu uma segunda chance, porque o oleiro estava ali. O mais precioso, né, que esses 2 versículos mostram, é que aquele barro não estava em qualquer mão, estava na mão do oleiro do universo, aquele que nos moldou no ventre da nossa mãe. Ele sabe tudo o que nós estamos fazendo, tudo o que nós precisamos e o que carecemos nesse exato momento. E Ele tem prazer em restaurar tudo isso. Então não se constranja em pedir a Deus que Ele possa fazer algo especial na sua vida. Então, para a gente entender melhor essa visão da qual Jeremias recebeu, né, eu quero mostrar a vocês o processo pelo qual o barro ele é escolhido, né, amassado, moldado, queimado, até se tornar um vaso de bênção, né? Em outras palavras, o que nós devemos fazer para que Deus faça em nossa vida o que Ele espera de nós? A primeira coisa, o primeiro passo é a separação do barro. Segundo os especialistas, há em torno de 200 espécies diferentes de barro. Mas para vasos preciosos, apenas 8 tipos de barro ou de argila é possível fazer esses vasos nobres, né? Esse vaso especial. Então ele não estamos falando aqui desse barro, dessa argila que a gente compra nas lojas de artesanato, esse barro pronto. Mas sim, um barro que ele é tirado do lamaçal, ele é tirado do meio do lodo, né, no meio de um mato, né? Um barro mal cheiroso, que não presta para nada. É esse barro a qual o oleiro transforma num lindo e precioso vaso. Então, aquele barro que está lá no meio do mato, sujo, no meio do lodo, mal cheiroso, quando ele cai nas mãos certas, ele se transforma num lindo e precioso vaso. Queridos, essa é a direção que Deus tem para a nossa vida. A primeira coisa que nós precisamos aprender é permitirmos sermos separados por Deus. Por que Deus nos faz único? Porque nós somos únicos e, como tal, Deus nos fez de uma vez e nos fez sozinhos. Nós não somos produzidos em série, nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Nós fomos construídos ou formados, moldados por Deus, como diz o salmista, né? Nós fomos tecidos no ventre de nossa mãe de forma milagrosa por Deus. Então nós somos a imagem e a semelhança de Deus, nós temos o DNA de Deus. Então o primeiro passo é deixar Deus nos separar daquilo que o desagrada. Então o processo do quebrantamento começa com a separação. Separar o santo do profano. Então, o quebrantamento começa quando eu permito me separar daquilo que desagrada a Deus. Por exemplo, que pensamentos eu tenho que desagrada a Deus? Outra coisa, quais as atitudes que eu tenho feito que não agrada a Deus? O que eu estou olhando, o que eu estou pensando, o que eu estou vendo, o que estou pegando que não agrada a Deus? No que eu tenho apego e que Deus não gosta? Então, o primeiro passo, né, aqui nesse processo de formar um vaso, é separar o barro. Conforme eu disse, mais de 200 tipos de barros, mas apenas 8 são ideais para fazer esse tipo de vaso.
E mais, no meio desse barro escolhido, desses 8 tipos, tem uma série de impurezas que vai acontecer. E esse é o segundo passo. O segundo passo qual que é? O amassamento. Porque antes desse barro ir para a roda, né, para se fazer o vaso, ele passa pelo amassamento. O amassamento é onde as impurezas que existem no meio do barro, ele é retirado. Por exemplo, as folhas secas, mortas, pedaços de madeira, pedaços de pedra, eles são retirados na hora que eles são amassados, né? Então, depois de ter selecionado o barro ainda contém as impurezas, sujeiras, pedaços de coisas que não são barros, são substâncias que estão ali no meio e que na hora, em qualquer momento, seja na hora de modelar ou na hora de queimar, ele vai estragar o vaso. Então, o oleiro começa a jogar água para amassar a argila dura, né, e amolecê-la, e começa a tirar as impurezas, começa a limpar com água. E aí entra o processo interessante, né? Esse é o processo que a palavra de Deus vai nos mostrando os pecados e costumes que precisamos deixar em nossa vida. Então, esse processo de amassar o barro, ele é a continuação do processo de separação. Primeiramente, foi separado um determinado tipo de barro, com as suas impurezas, com as suas imperfeições. Agora, no segundo passo, ele é acrescentado água. E na vida espiritual, em se falando de quebrantamento, o que simbolizaria essa água? A água seria a palavra de Deus. É a palavra de Deus que mostra as imperfeições que nós temos, quais as impurezas, quais os pecados que nós temos e que nós precisamos desviar deles. Nós precisamos deixá-los para que o Senhor possa fazer a sua obra em nós. Então, esse processo, né, que a palavra de Deus faz, vai nos amolecendo, né? O quebrantamento, na verdade, ele faz isso, ele vai amolecendo o nosso coração. Quando nós endurecemos o nosso coração, então aí nós damos lugar à soberba, damos lugar à injustiça, damos lugar a uma série de pecados na nossa vida que precisa ser transformado, precisa ser quebrados. E aí a palavra de Deus vem e mostra: meu filho, minha filha, isso me desagrada. Meu filho, minha filha, isso é pecado. Meu filho, minha filha, eu não quero isso para você. Eu não sonhei isso para a sua vida. Eu quero transformar a sua vida. Querido, se a gente não permitir Deus fazer isso, Ele vai quebrar nossa vida quantas vezes for necessário. Por quê? Porque Deus não desiste de nós. Jesus não desistiu de nós. Ele deu a sua vida lá na cruz do Calvário. Ele deu o maior exemplo de amor por nós. Ele deu a maior certeza de que Ele não vai nos abandonar em tempo algum. Porque se Ele não nos abandonou ali na cruz, Ele não vai nos abandonar agora. Então tenha certeza de que Ele vai continuar conosco, né? O terceiro passo é o molde do barro, né? Depois de ter escolhido o barro, depois de ter amassado o barro, de ter limpado este barro, começa então o processo de moldura, dar forma. Que vaso o Senhor quer construir na sua vida? Que tipo de vaso você é? Um vaso de honra, um vaso de desonra? Um vaso quebrado? Um vaso rachado? Um vaso que não serve para nada? Um vaso inútil? Ou um vaso de honra? Um vaso precioso? Queridos, Deus não fez vaso de desonra. Ele nos fez para ser vaso de honra, né? Então o barro agora é colocado sobre a roda, a qual vai girando, e o oleiro com as suas mãos começa a moldar o vaso. E olha, presta atenção aqui. E o vaso começa a tomar forma de dentro para fora. O oleiro começa a mexer na parte de dentro. Quando Deus quer transformar a nossa vida, Ele começa a incomodar o nosso interior. Quando Deus quer transformar a nossa vida, quando nós sentimos que temos que mudar algo, não adianta mudar o cabelo, não adianta mudar algum adereço que nós usamos, não adianta mudar a roupa, não adianta mudar o calçado, não adianta mudar a cor dos olhos, não adianta colocarmos enfeite no nosso corpo.
Deus, quando quer mudar a nossa vida, Ele começa a mudar de dentro para fora. Queridos, queridas, quando nós permitimos ser quebrantados, ou quando nós escolhemos o caminho do quebrantamento, porque nós vimos que nós desagradamos a Deus, que nós estamos longe dEle, então nós temos que permitir a transformação acontecer de dentro para fora. Ah, mas eu vou comprar um terno, eu vou andar com minha Bíblia na mão, eu quero parecer mais cristão. Deus não está pedindo isso. Ele quer um coração transformado, porque um coração transformado não vai precisar andar com uma Bíblia na mão ou com um terno. O Senhor vai ver a transformação. O Senhor vai fazer com que as pessoas vejam a transformação na nossa vida. O quebrantamento aconteceu de dentro para fora. O quebrantamento não é externo. O externo vai ser consequência de como está o nosso interior, né? Então, primeiro Deus vai trabalhar dentro de nós. Primeiro Deus vai mudar o interior de cada um de nós. Por quê? Porque a Bíblia diz que de dentro de nós, de dentro do nosso coração, procedem os sentimentos e as emoções. Então, o que nós sentimos e como nós extravasamos as nossas emoções depende do nosso estado de espírito. Então Deus, na sua imensa sabedoria, Ele sabe que não adianta mudar a cor da pele, não adianta mudar a roupa, se a gente não mudar o coração. Se a gente não mudar o coração, nós não mudamos o pensamento. Se não mudamos o coração e o pensamento, não adianta mudar a roupa. Nós vamos continuar necessitando de transformação, né? Então, primeiro Deus vai trabalhar dentro de nós. O Senhor vai moldar o nosso interior, né? Então, Deus vai cuidando de nós por dentro e durante todo esse processo, o oleiro ainda continua jogando água no barro. Isto é, durante todo esse processo, Deus continua permitindo que a sua palavra seja derramada na nossa vida. Por que Ele vai colocando água? Porque a água vai ajudar no molde, né? Quem já viu a pessoa na roda, né, lá do oleiro, trabalhando com barro, sabe que a mão precisa estar lisa. Então é a água que faz com que o vaso fique bem liso, né, fica bem acabado. Não pode haver, a mão do oleiro não pode estar grudenta, né? Por mais que ele está mexendo com barro, a mão dele não pode estar grudenta, ela tem que estar lisa. Então, essa água ela vai fazer o que? Ela vai amolecendo o barro, porque às vezes nós começamos o processo do quebrantamento e começamos a nos endurecer novamente. Nós achamos que Deus não está ouvindo, que Deus não está fazendo nada. E aí nós nos endurecemos novamente. E aí o Senhor precisa fazer o quê? Precisa colocar mais água. Precisa amolecer esse barro. Precisa amolecer o nosso coração novamente, né? Então, para que Ele faz isso? Para que a gente possa ganhar forma. E qual é a forma? Somente Deus sabe. Às vezes nós não sabemos, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor espera que eu faça? Nós temos que esperar Ele responder. Que tipo de vaso o Senhor está fazendo na minha vida? Que tipo de vida o Senhor espera de mim? Apesar da Bíblia ter uma série de preceitos que são comuns a todos nós, mas existem algumas peculiaridades que Deus vai acrescentar na nossa vida. E aonde essas peculiaridades vão acontecer? Na hora que Ele está nos moldando. É nessa hora que o Senhor quer nos forjar. Ele quer nos dar vida e vida em abundância. Então nós chegamos no último passo, o quarto passo, que é o teste do fogo, né? Então chega o momento do vaso ser levado ao fogo. Quanto mais alto for a temperatura, mais forte vai ficar o vaso, né? Então, quanto mais alto o fogo, mais resistente e firme o barro vai se tornar. Então, aí nós já não estamos mais falando, depois do processo do fogo, não mais barro, mas agora cerâmica. Aquilo que não tinha utilidade, aquilo que não tinha forma, aquilo que era impuro, que era fedido, que
Muita gente não gosta nem de ver, que dirá tocar. Agora nós temos uma utilidade. Agora somos uma cerâmica, né, que perdeu o mau cheiro, que agora temos, poderia dizer como Paulo, né, o bom perfume de Cristo. Por quê? Porque o pecado é fedido, o pecado é sujo, o pecado mancha a nossa vida, mancha a nossa história, mancha os planos de Deus, frustra os planos de Deus na nossa vida. Então o pecado é sujo. E essa sujeira, ela teve que ser tirada antes de ir para o fogo, porque quando se ela for para o fogo, ela vai estourar a cerâmica. Então nesse processo do fogo não pode haver nada, nenhuma impureza, para que esse vaso possa passar pela prova do fogo. Então nós precisamos entender o seguinte, que esse fogo é para purificar o vaso das suas impurezas internas. Se houver alguma coisa minúscula ali dentro, precisa ser queimada. Se houver ainda alguma impureza, por menor que seja, ela precisa ser tirada, ela precisa ser queimada. Por quê? O vaso precisa ficar limpo, ele precisa não ter cheiro, não ter um odor desagradável característico do barro, né? O fogo a que eu me refiro, queridos, queridas, não é um fogo para machucar, para ferir, mas é um fogo que vem para fortalecer. Porque se o oleiro pegasse o barro, limpasse ele, amolecesse ao ponto dele dar forma, desse forma a ele, deixasse secar na sombra, num ambiente de temperatura agradável, e depois fosse usar esse vaso, ele seria muito frágil. Primeiro que se colocasse água ou qualquer outro líquido dentro dele, ele iria se dissolver, ele iria amolecer e iria vazar, ele iria se deformar. O fogo, o que ele faz? Ele permite que o barro jamais volte aquilo que ele era. Queridos, quando nós, como pecadores, nos permitimos Deus transformar a nossa vida e nós permitimos esse processo de quebrantamento ir até o final, nós nunca mais seremos como nós éramos no passado. Por quê? Porque o barro é frágil, mas a cerâmica é forte. O vaso não tem serventia para quase nada, mas a cerâmica serve para muitas coisas. Ela tem muita utilidade. Além da beleza, além de ser agradável aos olhos, ela é útil. E o Senhor nos fez porque nós precisamos produzir frutos, precisamos levar vida, a vida abundante que Jesus já derramou na nossa vida, aqueles que necessitam, né? Esse fogo que eu me refiro é o fogo do Espírito Santo que entra na nossa vida e retira todo tipo de impureza. Você percebeu que quebrantamento começa na nossa vida quando nós nos colocamos diante do Senhor como esse barro, sem forma, desagradável, mal cheiroso, né? Corrompido pelo pecado, sem utilidade, que as pessoas não gostam de olhar, de tocar, mas quando nós nos quebrantamos, permitimos o Senhor, esse passo a passo, nós tornamos um vaso de bênção na presença do Senhor. Então agora o vaso está pronto, ele pode ser usado. Queridos, eu quero fazer uma aplicação pastoral para a nossa vida em relação a esse texto, né? O Senhor finaliza dizendo a Jeremias que assim como o barro é na mão do oleiro, assim somos nós na mão dele. Olha o que Deus está dizendo para Jeremias, olha, assim como o barro é para o oleiro, você é para mim. Assim como o barro está na mão do oleiro e ele faz o que quer, se você se colocar nas minhas mãos, eu vou fazer na sua vida o que eu quero. Queridos, o que é melhor para nós, o que nós queremos e o que Deus quer para nós? Com certeza, Deus sabe o que é melhor para nós. Então, a vontade dele tem que prevalecer, né? Então, vamos ver algumas verdades bíblicas aplicadas aqui. Primeiro, todos nós precisamos de conserto. Todos nós precisamos do quebrantamento de Deus na nossa vida.
Todos nós precisamos de transformação. Todos nós temos uma missão. Precisamos deixar que o Senhor nos molde da maneira dele, enquanto nós somos frágeis. Olha, o barro só pode ser moldado antes de ser queimado. Depois que ele é queimado, ele não pode mais ser moldado. O barro só pode ser moldado enquanto ele não passou pelo fogo. Depois que ele passou pelo fogo, ele não voltará mais à sua forma. Aí vai ter que, se for para fazer conserto, os consertos vão ficar aparentes. Você já viu uma peça de porcelana que foi quebrada e foi colada? As marcas vão ficar ali naquele lugar. Mas enquanto nós somos barros, enquanto nós permitimos o Senhor moldar, tirar as impurezas, nós podemos ser transformados ainda. É hora do quebrantamento acontecer na nossa vida. Mas só que esse processo não pode ser para sempre. Nós temos que ter maturidade para dizer, Senhor, nos transforma. E nós buscarmos essa transformação de dentro para fora na nossa vida. Para que ao final dessa transformação o Espírito Santo possa vir e nos fortalecer. Lembre-se, como barro nós somos frágeis, mas como cerâmica nós somos fortes. Quando nós nos colocamos na presença do Senhor nos molda e o Espírito Santo vem e queima as impurezas e aquilo que nos separa de Deus, então o Senhor muda a nossa vida. O Senhor transforma todo o nosso ser. Em relação à santidade, tudo é como Deus deseja. Não adianta intervir, porque nós somos barro nas mãos do Senhor. E o seu desejo é nos fazer um vaso novo. Nós cantamos um hino que diz, eu quero ser um vaso de bênção. Um vaso de bênção, Senhor. Então esse vaso de bênção, ele precisa ser do Senhor. Nós, sem o nosso Deus, nós somos apenas barro. E o interessante, queridos, que essa alegoria, ela vem da onde? Ela vem lá do pó da terra que Deus molhou, que Deus fez um barro e que com as suas mãos Deus modelou o primeiro homem. Tanto é que lá no hebraico a palavra homem é Adamá. Adamá é a mesma palavra para terra. Então o ser humano veio da terra, né? Então, e ele vai dizer, o homem veio do pó e para o pó retornará. Então a parte física, humana, né? A nossa pele, o nosso corpo físico, esse é pó e voltará para o pó. Mas esse pó nas mãos de Deus, ele pode muito, ele pode ser um grande vaso de bênção. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que o vaso, ele é feito para uma finalidade. O que serve, né? Para que serve o vaso? E que na olaria de Deus, o vaso é para ser cheio de azeite que simboliza a presença do Espírito Santo. Geralmente no Antigo Testamento, nós vemos sempre Deus falando de vasos de azeite. O azeite era guardado nos vasos. Então Deus, Ele quer que eu e você possamos ser um recipiente do Espírito Santo. Porque Deus quer nos quebrantar. Porque Deus quer que nós permitamos Ele transformar a nossa vida e o Espírito Santo vir dar a forma final, dar a cor, dar a textura, a dureza, para que nós possamos ser grandes vasos de bênção. Porque Ele tem algo precioso para colocar em nós, que é a vida eterna. Nós temos alma e espírito que está nesse corpo que nós temos. E esses são eternos. O espírito no dia da morte, da nossa morte, vai voltar para Deus, porque é dele. E a nossa alma, ela vai ser julgada no dia que Jesus, no dia do julgamento final, céu ou inferno para cada um de nós. Então o sonho de Deus é que nós busquemos a sua presença, que nós possamos ser cheios da unção de Deus, né? Se nós nos arrependermos de nossos pecados, Deus não vai precisar aplicar a sua correção em nós. Eu quero orar nesse momento, para que você possa permitir Deus fazer a sua vontade na sua vida. Os 2 últimos versículos eu já reli aqui,
E Deus diz, através desse exemplo ali para Jeremias, Jeremias, se o meu povo, no momento em que ouvir a minha voz, mesmo que eu já tiver uma palavra para destruir, para derrubar, para arrancar, se essa nação se arrepender, no último momento, eu vou mudar os meus planos. Eu também me arrependerei daquilo que eu havia planejado de mal para eles, para corrigi-los, para trazer novamente para a minha presença. E eu vou lhes abençoar. Eu não sei como está a tua vida. Eu não sei como você está na presença de Deus. Mas eu sei que Jesus pode todas as coisas. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas. E eu quero colocar diante dele a minha vida e a sua vida. Eu quero orar nesse momento. Eu gostaria que você estivesse fazendo uma análise da sua vida. Uma autoanálise, dizendo para você mesmo, olhando para você, não para quem está do seu lado aí, junto com você nesta hora. Em silêncio, só você e Deus. Como você está? Você precisa de um quebrantamento? Você acha que Deus está feliz com o que você tem feito, como você é nesse momento, e que não precisa mudar nada na sua vida? Se está assim, ótimo. Que Deus possa confirmar esse seu pensamento. Agora, se você tiver alguma dúvida, alguma sombra de dúvida de que existem ainda alguns pensamentos, que existem algumas ideias, que de repente o teu olhar ainda não está plenamente de acordo com a vontade de Deus e que você precisa de transformação, que você agora possa se colocar na presença do Senhor na condição de barro, para que você venha se tornar uma grande cerâmica no futuro. Mas antes da cerâmica, permita Deus transformar na sua vida. Porque de repente você diz, Senhor, manda o teu Espírito Santo, que o Senhor possa fazer, queimar em mim o teu Espírito Santo. Mas se você não retirou os barros estranhos, as pedras, principalmente as pedras, porque a pedra, quando ela esquenta, ela estoura, e ela vai estourar o vaso, e o vaso não vai prestar para nada. Aquele furo vai aparecer, ele vai trincar, e aquela obra toda, ela vai ser condenada. Provavelmente ela vai ser jogada no entulho, porque a cerâmica, uma vez que ela começou a ser queimada, ela não volta mais à condição de barro, Então eu quero orar nesta noite. Se você entende que tem algumas coisas na sua vida que precisa ser transformada, que você possa dizer, Senhor, me ajuda a mudar isso na minha vida. Senhor amado, muda-me de dentro para fora, como o oleiro faz. Porque nós queremos mudar de fora para dentro. Nós queremos esconder o nosso erro, às vezes debaixo de uma falsa espiritualidade. De repente, nós queremos que a nossa roupa diga quem nós somos, quando na verdade é o nosso coração, são as nossas atitudes, é o nosso pensamento quem diz quem nós somos. E isso se muda de dentro para fora e não de fora para dentro. E se você tem esse pensamento, eu convido você a colocar diante do Senhor e orar comigo agora, para que o Senhor possa nos forjar novamente uma nova criatura, um novo vaso. De repente nós somos um utensílio que não tem firmeza, que não passou pelo fogo do Espírito Santo. Está na hora do Senhor ainda transformar. Está na hora do Senhor mudar aquilo que desagrada o Senhor. Então ore comigo. Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti nesta hora, como essa figura que o Teu filho Jeremias nos mostra, como um barro diante do oleiro. Que o Senhor possa estar retirando as impurezas, retirando o mau odor, Pai querido, retirando as impurezas, imperfeições, tirando de repente as pedras que têm endurecido o nosso pensamento, o cisco, as madeiras que está no nosso meio, Pai querido, que impede o Senhor de dar a forma que o Senhor gostaria. Que o Senhor nos ajude a tirar a dureza do nosso coração,
o egoísmo, Pai querido, a ganância de querer as coisas só para nós, de achar que nós temos direito a tudo, que nós temos mais direito do que as pessoas, de que somente nós somos teus filhos e que o Senhor tem que fazer somente para nós. Não é isso que nós esperamos de Ti, porque não é isso que o Senhor espera de nós. Não é isso que nós queremos, Pai querido. Nós queremos nos colocar na Tua presença agora, para que o Senhor nos molde de dentro para fora, que o Senhor ajude o nosso coração, mudar o nosso pensamento, que nós de dentro para fora possamos transformar o nosso caráter, transformar o nosso ser, Pai querido, para que o nosso interior venha transformar o exterior, que a beleza que está no nosso corpo, Pai, não seja da roupa ou da cor da pele ou do tipo de corte de cabelo que nós usamos, mas a nossa beleza possa vir da presença do Senhor que habita em nós. E assim, Senhor amado, nós queremos ser transformados, conforme a Tua palavra diz, de glória em glória, que o Senhor nos transforme, que o Senhor coloque em nós o Teu querer, que a Tua vontade possa prevalecer na nossa vida, que a Tua palavra, que é comparada a essa água que é colocada sobre o barro, para que ele amoleça, para que ele possa ser transformado, que a Tua palavra venha amolecer o nosso coração, que a Tua palavra venha lançar fora aquilo que tem nos atraído ao pecado, que tem nos atraído para longe do Senhor. Ajuda-nos a buscar a Tua presença, Senhor, e por fim, que o Teu Espírito Santo possa confirmar essa mudança na nossa vida, que Ele venha nos queimar, e não somente uma vez, mas que Ele continue a queimar toda a impureza que possa estar em nós. Cada vez, Pai querido, que nós estivermos inclinados a cometer o pecado, que o Teu Espírito Santo possa arder em nosso coração, que Ele possa nos ajudar a desviar do mal, e mais do que desviar do mal, desviar da aparência do mal. Senhor, assim nós vamos estar dentro do Teu propósito, que é fazer discípulos de todas as nações, mas principalmente que nós possamos receber a vida eterna e transmitir a vida eterna àqueles que ainda não tiveram o privilégio de conhecer ao Senhor. Pai querido, abençoe a nossa vida. Pai querido, transforma o nosso ser, transforma o nosso pensamento, porque sem Ti nós nada somos. Pai querido, sem Ti nós somos apenas barro, mas quando o Senhor toca em nós, muda o nosso interior, quando o Senhor permite o Teu Espírito Santo nos forjar, então nós nos tornamos um vaso precioso. Aquilo que não tinha vida, aquilo que não tinha serventia para Ti, agora se torna um vaso precioso, porque em nós habita o Teu Espírito Santo, em nós habita a Tua eternidade, e nós queremos multiplicar esse Espírito e essa eternidade que está em nós, através de um bom testemunho que nós vamos dar àqueles que estão ao nosso redor. Em Teu nome, Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Chegamos ao final do nosso culto nesta hora, e eu gostaria que essas palavras pudessem te acompanhar, que você possa guardar em seu coração, e mais do que isso, fale com alguém, mande para alguém essa mensagem, se ela for importante para você, tem alguém que possa também estar precisando dela, incentive ela a ouvir, para que esta palavra possa se multiplicar, para que ela possa alcançar uma grande multidão de pessoas, e que essa multidão possa permitir ser transformada por Deus. Que Deus possa nos abençoar grandemente. Que Deus te cuide e te guarde e te dê vida longa.